Bem-vindos ao vídeo de hoje. E hoje estou até num ângulo diferente aqui com vocês, porque eu vou fazer um vídeo diferente. Eu vou ler um edital junto de vocês. Muitas pessoas pegam aquele edital e é muita coisa, não entendem o que tem que focar, como é que funciona, como é a melhor forma às vezes de ler. E hoje a gente vai ler junto um edital da FINEP. Então eu tô aqui com minha tela aberta também, vocês vão poder acompanhar. E eu escolhi o edital Mover Empresarial. Então eu abri aqui a própria tela da FINEP. Então você vai passando aqui, você vai vendo a explicação inicial sobre o edital, um resumo aqui depois com a data de publicação, público-alvo, que nesse caso aqui são para empresas, o tema e a situação, que está aberta. Esse edital é um edital de fluxo contínuo, então se não fosse, aqui em vez de estar aberta, eu poderia colocar o prazo máximo de submissão. Então eu tenho aqui também até quando as propostas devem ser enviadas. Mas nesse caso, como é fluxo contínuo, está aberto. Aqui embaixo vão vir todos os anexos relacionados a esse edital. Nesse caso específico, é um edital, deixa eu ver aqui, ó, que foi publicado em 6/3/2025. Então tem um tempo. Por isso que você vai encontrar aqui tantos arquivos. Normalmente, quando eles abrem, vai ter aqui, ó, até aqui normalmente. Então, um FAQ, uma apresentação que geralmente eles fazem, um webinar, e vem o que mais importa, que é o regulamento e os anexos. Só que, como já tem mais tempo, eles já fizeram retificações. Então, eu vou pegar a última versão, que é aqui, ó, terceira retificação do regulamento. Eles sempre colocam o regulamento atual aqui em primeiro lugar, que é este daqui. Então, vamos começar que esse daqui é, de fato, o que rege tudo que você deve ver. Quando começa, a gente já pula essa parte de objetivo. Mas é importante você ler essa parte, porque aqui está o core de como eles vão avaliar. Então, por exemplo, aqui está falando sobre o programa Mover e está colocando a lei. Se a gente está falando de propostas atreladas ao programa Mover, é importante que você escreva a sua proposta, obviamente, alinhada também a essa lei. Então, tudo isso vale a pena você ir pegando aqui. Depois tem outros dois pontos que eles sempre colocam de definição, que é como é que eles definem como inovação e o que eles definem como risco tecnológico. Isso também é bem importante de você se tentar se colocar ali no seu projeto a inovação, ressaltar a inovação de acordo com a definição que eles dão. Mesma coisa sobre risco tecnológico. E aí a gente entra para o item 2, que é a elegibilidade. Quem pode participar, quem pode submeter uma proposta para esse edital? E aqui vai vir definições básicas, né? São elegíveis empresas brasileiras da cadeia automotiva nesse caso. Se não for para esse edital, vai ter aqui os requisitos. E embaixo, geralmente, eles vão colocar também requisitos mais específicos. Então, por exemplo, para esse caso aqui, vai ter realizado registro na junta comercial de sua jurisdição até 6 meses antes da data de submissão. Ter objeto social na data de envio compatível com as atividades. Então, é importante que a empresa atenda todos esses pontos que vão estar aqui no item 2. São só esses pontos. Se eu atender esses, eu sei que eu sou elegível? Nem sempre. A gente vai continuar lendo o edital para você entender outros pontinhos que às vezes podem surgir. Mas aqui, obrigatoriamente, é onde você tem que se enquadrar. Então, aqui vai estar a parte de quem é elegível. Depois, vai vir aqui apoio financeiro dos projetos. E aqui, ele já puxa para o anexo 1. Que geralmente é o anexo mais importante, onde define os valores, as linhas temáticas. A gente vai olhar aí também, porque ele é muito importante. Mas vai estar aqui puxando principalmente para esse anexo 1. Depois vai vir características gerais da proposta, fala sobre proponente, co-executora, o que cada uma pode fazer, que o valor da proposta total é a soma das duas. Enfim, vão vir outros pequenos pontos. Depois vem aqui valor solicitado à FINEP, e aqui é um ponto importante também, porque logo embaixo vai ter, aqui ele já puxa pro anexo 1 também, que é muito importante, e vem a parte dos itens financiáveis. Aqui é o que você pode pedir, ou quais são as rúbricas que o seu projeto pode encaixar. Então aqui, nesse caso, por exemplo, vai vir obras e instalações, equipamento e material permanente, material de consumo, pagamento de pessoal, despesas diárias de locomoção, serviços de terceiros. E aí, você tem que ver onde cada coisa que você quer pedir está enquadrando. Eu quero pedir algo que não está aqui. Não pode. Mas, normalmente, as coisas que são necessárias para a execução de uma pesquisa estão aqui nesses itens. E aí, vale, por exemplo, ressaltar, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, mas ela é PJ. Eu posso contratar?
normalmente a FINEP permite. E aí, sabe que quando coloca pagamento pessoal, tá só o CLT. Mas quando a gente vem aqui para serviços terceiros, tá aqui, ó, poderão ser reconhecidos gastos como pagamento de pessoas jurídicas integrantes da equipe executora. Então, tudo vai estar aqui nessa tabelinha, o que pode ser considerado como gasto no projeto. Depois vem aqui uma outra tabela sobre valor de referência e também eles colocam aqui o que não é financiável, então também tem que se atentar a todos esses pontos. Contrapartida financeira, vem aqui como que será dado isso e normalmente eles usam a mesma regrinha da subvenção para a contrapartida também. Então aqui é com que você pode gastar de contrapartida. Prazo de execução, ele puxa o anexo 1 novamente, que é um anexo importante, a gente vai ver ele. Como que será a apresentação das propostas? Então, nesse caso aqui, é fluxo contínuo, igual eu já tinha falado lá no início, e aí vão vindo outros pontos do edital. Aí apresenta o formulário de apresentação de propostas, que é o FAP da FINEP, fala sobre o vídeo, e aqui vem falando documentos que têm que ser enviados. Então, vem aqui todos os documentos contábeis e assim por diante. Agora vem um outro ponto que é a avaliação das propostas. Isso daqui é muito importante, porque como seu projeto será julgado, você tem que escrever seu projeto para que ele seja julgado da melhor forma. Então vem a primeira etapa de habilitação, que vai estar aqui, que vai puxar para aqueles itens lá de cima de elegibilidade, o envio da documentação necessária, atendimento ao anexo 1, que é a questão aqui de ICT, e aqui, olha só, vem capacidade financeira. Isso aqui não está na elegibilidade, mas se a sua empresa não atender esse ponto, ela também não passa na etapa de habilitação. E aí aqui, ó, por exemplo, para esse caso, tem que ter patrimônio líquido positivo, o resultado operacional tem que atender um desses 3 critérios. Então é por isso que eu falei que se você atendeu lá os critérios de elegibilidade, não necessariamente você está apto a participar desse edital, porque também, muitas vezes, a FINEP coloca essa parte aqui de capacidade financeira. E aí, vem outros itens, é importante ler no detalhe mesmo. Aqui estou fazendo uma visão geral, né? Mas quando você pegar o seu edital, ler linha por linha, palavra por palavra, porque isso é muito importante para você, primeiro, adequar o edital e depois maximizar a sua chance de aprovação. Então, passada a parte 1, a etapa 1, que é a análise de habilitação, a gente vem para a etapa de mérito. E aqui é com isso que você tem que basear a sua escrita. Porque tá aqui o que a FINEP está falando que vai avaliar. Não adianta você escrever uma coisa que é excepcional, mas que não está dentro desses critérios. Você não vai ganhar as melhores notas. Da mesma forma que se você deixar de falar sobre algum desses critérios, você vai ganhar 0 também nesse ponto. Então tá, vamos dar uma passada aqui para você entender. Então, primeiro é uma parte de consistência, que é sim ou não. Se tem maturidade, se tem metodologia, se está adequado. É só um sim ou não, tem uma nota. Depois vem os critérios com nota. Então vem intensidade, inovação, abrangência. Eles sempre colocam o item, o indicador e a descrição e qual é a nota, qual é o peso ali, qual é a nota que esse critério pode ter. Grau de incerteza tecnológica. E aí, por exemplo, quando a gente pega aqui intensidade de inovação, aqui vai ter uma descrição, e lembra que lá em cima eles definiram o que era inovação e o que era risco? Então, isso daqui é muito importante, porque eles vão olhar a inovação e o grau de incerteza, que é o risco tecnológico, que é definido lá em cima. Depois, a qualificação da equipe, composição de dispêndios, trajetória de inovação da empresa, tudo explicando o que eles estão considerando sobre aquele item. E depois vem o outro tópico, que é relevância da inovação. A mesma coisa, eles colocam o indicador, a descrição e a nota, para todos. Aí, por exemplo, tem aqui internacionalização. E aí vamos supor que no seu texto inteiro você não escreveu como que você vai internacionalizar essa solução. O que vai acontecer? Você vai ganhar uma nota 1, sendo que às vezes você tem previsão, você tem toda uma justificativa sobre como você vai internacionalizar isso depois. Só que você não escreveu sobre isso, e aí sua nota vai ser baixa desse critério. E aí aqui vem falando sobre como vai ser a nota, né, total, que vai ser nesse caso pontuação, a soma da pontuação nesses 2 grandes indicadores, que é grau de inovação e relevância. Eles também muitas vezes colocam uma pontuação mínima, então aqui nesse caso serão reprovadas propostas que não atenderem a pontuação mínima estabelecida no item 8 do anexo 1 e os demais critérios específicos contidos no item 3 do anexo 1, e vem explicando como que eles vão avaliar. Então é muito importante esmiuçar esses critérios aqui para garantir que seu projeto tenha uma boa nota. Depois eles falam como que eles contratam avaliadores também, quando é necessário,
consultores, falam sobre recursos, então se for necessário entrar com recurso, qual que é o prazo, como que funciona toda essa parte, a deliberação da FINEP, depois a parte de contratação, o que pode acontecer, quais outros documentos que podem ser necessários e assim por diante. Base legal, disposições gerais, então aqui ele coloca o e-mail de dúvidas, tem dúvida, entra em contato com esse e-mail. Normalmente lá naquela página inicial também tem um e-mail e aqui no edital também tem outro, e às vezes são diferentes. Então você pode enviar até para os dois e-mails se você tiver dúvida. E depois eles colocam, listam os anexos e o regulamento em si finaliza aqui. Mas a gente vai ver agora o anexo 1, que é um anexo muito importante. Geralmente o anexo 1 rege de forma geral o edital, então vamos ver ele também. Então aqui eles vêm de novo falando sobre os objetivos, então nesse caso recursos não reembolsáveis, que tenham grau de inovação e relevância da inovação, coloca aqui o nível de TRL, então nesse caso aqui de 3 a 9 e assim por diante. Depois o segundo tópico vem de linhas temáticas. Então, o seu projeto tem que ser aderente a uma dessas linhas temáticas, porque senão ele vai ser rejeitado. Isso está lá no regulamento, quando a gente coloca na etapa de habilitação. Tem que atender um desses pontos. E aí, para cada edital, vai ter uma linha temática, mas é muito importante que você tenha certeza que seu projeto está dentro de uma linha temática e que você mostre isso para o avaliador da FINEP. Eles colocam também opções de arranjo. Geralmente a FINEP tem dois tipos de arranjo, um arranjo simples, que é a empresa entrando sozinha, e aí normalmente tem que ter uma ECT, muitos editais, e um arranjo em rede, onde algumas empresas vão entrar submetendo a proposta. Então mais de uma vão submeter aquela proposta. E aí tem que ver qual você vai se enquadrar. Vem falando aqui a questão de CT, que são universidades, outras coisas assim. Depois do item 4 vem falando do tanto de recursos, então o montante para essa seleção, por exemplo, eles estão colocando 100 milhões de reais, o mínimo vai ser 20 milhões para a região norte, nordeste, centro-oeste. E aqui vem falando sobre limite máximo e mínimo de cada proposta. Então, para esse caso, por exemplo, se a sua empresa tem até 4,8 milhões de receita operacional bruta no ano, ela pode pedir de 2 a 3 milhões. E assim você vai entender a faixa de valor que você pode solicitar à FINEP. Se você colocar um valor menor ou maior do que está aqui, vai ser desclassificado. Então é importante olhar isso. Depois eles vão falar de contrapartida, qual que é o valor mínimo de contrapartida que a sua empresa deve dar para o projeto, de acordo também com a receita operacional bruta do ano anterior, a submissão da proposta. Prazo de execução, então nesse caso aqui são 36 meses, é o prazo que você pode ter para executar todo esse projeto, então tem que colocar tudo lá dentro disso. E aqui vem a parte também de pontuação mínima. Então, por exemplo, serão eliminadas propostas que receberem nota 1 em qualquer um desses critérios: intensidade de inovação, grau de incerteza, relevância do tema, qualificação, impacto. Tá vendo que isso daqui tá ligando lá para aquela tabelinha que eu falei como eles avaliam? Se a sua proposta tiver uma nota menor, receber nota 1, você vai ser desclassificado. Então, esses critérios são muito importantes. Aqui vem outra parte de governança da própria FINEP. E assim a gente encerra o anexo 1, que geralmente é um anexo muito importante. Não que os outros não sejam, mas geralmente esse é o que é chamado todas as vezes dentro do regulamento. Bom, e esse foi o vídeo de hoje, lendo o edital junto com vocês. Espero fazer mais vezes isso, se vocês gostarem, né? Se for interessante, pode também pedir algum edital específico que eu venha aqui ler com vocês. Se for alguma dúvida, também pode deixar aqui nos comentários, enviar uma mensagem pra gente. Estão aqui embaixo para vocês entrarem em contato. E claro, sempre que vocês quiserem alguma ajuda para escrever, submeter algum projeto, podem contar com a PIN. Nós vamos ter muito prazer em ajudá-los. Muito obrigada e até a próxima!